Nas entrelinhas a história se faz. E essas visitas que as crianças fazem, depois dentro da sala de aula, os professores de repente fazem algum tipo de trabalhinho com essas crianças, de repente pedindo algum tipo de, o que que tu achou mais interessante na visita que vocês têm esse trabalho, vocês têm essa conversa com os professores para fazer esse tipo de trabalhinho com as crianças? Então, a nossa preocupação, o que que foi, né? Na primeira edição, a gente entregou uma cartilha onde eles Uhum. estavam preenchendo. Então, a gente observou, né, junto com as professoras, trocamos ali umas informações e achamos que não foi muito produtivo. Então, esse ano, nós decidimos, então, fornecer um caderno e nesse caderno eles vão relatar todas as visitas. Os professores, eles cobram sempre, né, aquela produção textual das visitas. Então, eles já vão preocupados em estar anotando Sim, tudo, né? sim. Esse primeiro encontro, a gente percebeu que a maioria levou o seu caderno de anotação e foi anotando. E as perguntas, muitas perguntas. Então, chegou no momento que a gente tem que dar o corte, a gente fica, né, com o Sim, sim, coração sim. partido, mas, Mas ô, nós temos professora, tempo, né? já! Não, já, vamos ter que ir, porque, né? Mas eles participam muito e os professores também, né? A gente sempre faz uma formação com eles. Então, em 15 dias, a gente está em contato com eles para ver como Uhum. como é que tá o andamento dessa questão das atividades pedagógicas, né? Sim. É, É, E e tem a produção textual, no né? Do final do final, né? projeto. No uma final, vamos. produção textual, como assim? O que vocês fazem nessa produção textual? Vocês criam. Então, Vocês não fazem prova com as crianças, né? Pelo amor de Deus, né? Tadinha das crianças, certeza que elas botam a fazer prova e ainda reprova as crianças. então, o que que acontece, né? Nós temos que ter, né, a forma de avaliar se o Uhum. projeto, né, teve o resultado. Então, a forma foi, a gente entrou num consenso, vamos fazer uma produção textual no final, então, né, eles já sabem desde o início que eles têm que estar acompanhando, fazendo as anotações, para no final eles fazerem essa produção textual. Essa produção textual, cada turma sabe que da turma vai sair uma premiação, um aluno vai sair o premiado. Então, Sim. eles Opa! ficam, nossa, Quando uma fala em premiação, empolgação. as crianças Já falam, ficam professora, eufóricos. O que é, professora? Sim. Até eu já tô Aí já empolgado. Não, e eles frisam, professor, na turma mesmo, não é todo mundo, não, da turma. Então o olho já começa a cresce, brilhar. exatamente. Eu disse, então vamos produzir, pessoal. Então assim acontece, né? Temos a formatura, e na formatura é selecionado, né, as produções que foram melhor, né? Porque vai os passos, os Sim. professores seguem aqueles passos que a gente exige nessa, né? O início, o meio e fim. Aí entra a parte Uhum. da língua portuguesa que a gente também tenta, né, colocar junto. E no final, então, né, selecionado os melhores de cada turma, eles leem na formatura e tem a premiação, né? Esse ano a premiação surpresa, né, Mari? Não vamos, Não né? vamos revelar Não ainda. vamos, Surpresa, vamos deixar. Você já é louco, Né? Mas já cara? está Deixa a confirmado. Videogame. Olha, não superestime, Felipe. É só pra ver, vai que funciona, né, cara? Vai. Criaram-se certo, vai que dá expectativas, certo. né? Tentei. Tô Inventando chutando coisa aqui. aí, né? Já inventando coisa aí. E aí, além, né, da formatura, onde eles vão ler a produção deles, então a gente vai, na véspera, a gente entra em contato com a família, né, para certificar que vai mesmo a formatura, porque foi selecionado, então a família já fica toda empolgada, né? E aí, passando o momento da formatura, além da leitura, eles já têm um compromisso na festa da melancia também. A festa da melancia vai ter um momento da festa da melancia que eles param e vão lá ler e são homenageados também durante a festa da melancia para dar aquele, né, fechamento com chave de ouro Aquele do estímulo, né? Pra que, projeto. pô, bacana. Eles né? adoraram. É bacana, é Foi E a bacana isso. produção legal. textual é uma redação, né, gente? É porque hoje Sim. se fala outro nome, mas na minha época era redação. Não, mas eu aproveitei pra dar aquela zoada, né? Básica, né? Não posso perder. E também, além da produção de texto, nós temos um caderninho de receitas, né? Eles têm um Ótimo. caderno que eles vão anotando o que eles vão aprendendo nas aulas prática e teórica, e um outro onde eles vão colocar receitas relacionadas com aquele tema. Por exemplo, uma receita com melancia. Pode ser um suco de melancia, um bolo,
né? Uma Uhum. infinidade de coisas. Na próxima aula, é banana ou é o aipim, lá vão eles fazer a receita. E aí, na última visita que a gente faz, a gente também lê algumas receitas lá, eles leem para os outros alunos. E na formatura tem a exposição dos caderninhos. Então, Interessante. eles Legal, mesmos, né, legal. se incentivam a procurar receitas da avó, da bisavó, que todo mundo tem alguém. Ah, aquela receita era de família. Ninguém sabia fazer, só a avó. Tá lá, vai puxar o caderno da avó, tá lá. Então, a gente também busca bacana, trabalhar que isso, bacana. assim. É uma ação cultural imaterial, né? Tá Exatamente, resgatando muitas Porque vezes com a coisas que se perdem com o internet, tempo, né? eu aprendia perguntando pra minha avó. A gente não tinha YouTube pra ensinar, então eu tinha que recorrer a alguém mais velho, Ou né? olhando, né? Ó, fica do meu lado pra te Ou aprender. Ó, vem olhando, cá. ou olhando, A gente porque era tava só ali a só avó no... que fazia Exatamente, só a mexe a mão, só olha. receita. Mas eu vou dizer mais ainda, tá? Mesmo tendo internet, o que que acontece muito? Aquele, sei lá, aquele tipo de arroz que a minha avó faz, só minha avó faz. Entendeu? E aí, tu tendo um registro, ele acaba ficando, esse registro imaterial que eu falo, né? Que é uma questão que não é material, ele é escrito, ele Sim, é de tem cada um pessoa, valor é um afetivo, valor afetivo. emocional. Aquilo ali acaba passando pra frente, que muitas vezes a gente não para pra pensar. Quantos de nós aqui já em algum momento guardou alguma coisa que só alguém da nossa família fazia e que a gente adorava e que hoje a gente não pode, sei lá, experimentar ou comer ou Isso. né, ter essa oportunidade porque nenhum de nós registrou, nenhum de nós guardou em papel, A em minha folha, avó né? tem hoje uma receita, claro, que ela não é comida, mas é um xarope. Que hoje só minha mãe sabe fazer. Os Olha dos aí. irmãos, mas nenhum sabe. E, Olha e aí. às vezes eu falo pra ela, mãe, qual é a receita? Ela diz assim, não, vou te dar só lá na frente o dia que eu tiver quase, né? Eu te passo. Ah. Ela não Ela me passa. tá só na, Sim. Ela não me guardando passa. segredo. Tudo na Exato, memória. Porque é uma coisa tipo, de xarope é tiro e queda. É Ah. tiro e queda, é tiro e queda. Então tu vê só o que é, né? Então tudo chá natural, né? Não pega nada em questão, sabe? Cara, e é tiro e queda, é E muito tem bom, a ver muito com a bom. memória afetiva, né? Quando a gente Exatamente. pensa, nossa, aquela minestra que a minha avó fazia, ou aquela polenta com leite. Eu amava polenta com leite. Para mim é uma comida afetiva. Então, muitas vezes não é a questão de ser algo caro, de ser algo elaborado. Tem a ver com o que aquilo representava pra gente na infância. Exatamente. Ah, um bolinho de vó, que é o quê? É um acolhimento, é um conforto. Sim. Que a gente procura enquanto adulto muitas E até o vezes cheirinho, às na vezes, comida. Isso. faz te lembrar de certas verdade. coisas lá atrás, né? Perfeito, porque em 10 segundos o cheiro entra Uhum. pelo nariz e chega aqui no cérebro. Então a gente reconhece, né? Sim. Nossa, eu ri agora, tu falou do cheiro, eu lembrei do meu pequeno que a gente passou outro dia ali. Ai, mãe, que cheirinho de carninha, né? Era perto do restaurante, deu. Tu não é bobo, né, cara? Louco pra dar a juliada. Então, Até olha minha como Maria é só faz farelo de arroz importante. pra criança Ai, passando vai, fome. Eu não Não, vou ele falar isso come. aqui porque a gente tá ao vivo, né? Pode dar problema, mas a Mariela é só farelo de arroz, a criança deve estar até, tadinha, louca por uma Não, carne. e ele come e fala: Olha, eu já tô forte, forte. olha que quer levantar a mesa. Barbaridade. Mas isso é muito importante porque a gente, enquanto adulto, desperta isso. Nossa, me lembrou da avó, me lembrou da minha tia, né? Lembra de alguém. Sim, sim. Então, isso é Mas importante. é por isso então que vocês acabam fazendo, eu lembro que a gente teve também uma, eu acho que foi de arroz também, que daí no dia vocês serviram arroz doce, eu acho que foi alguma coisa assim. Então é por isso que sempre que tem o tema, vocês acabam O lanche é o relacionado. lanche relacionar. Todos os encontros têm o lanche. Então, 2 encontros a gente tem um lanche patrocinado pelos apoiadores. 2 encontros a gente pede para eles levarem um lanche, fazer um piquenique, né? Tentar não trazer refrigerante, chips, coisas, né, um pouquinho melhores. E 2 a gente fornece. Mas geralmente, tipo esse do arroz, a gente vai ter algo relacionado para eles experimentarem o que dá de fazer com arroz. Até para eles procurarem as receitas. Pois é, Que às vezes não tem noção. Ah, dava de fazer isso com arroz? Nossa, nem sabia. Às vezes até a mãe e a avó têm uma receita e a criança nem sabe. Ah, que Esse dia legal. eu fiz um bolinho de arroz. Que é bem olha só. comum. O arrozinho, não vai fora. Vou fazer o quê? Bolinho de arroz. Isso, Peguei, aí, fiz um bolinho aí de arroz. bota um tomatinho, uma cenourinha Aí, ralada, um exato. Aí não, temperinho aí foi pra mãe, né? verde. Ô mãe, como é que se faz isso? Ah, Bota viu? isso. Tá, então tá, deixa pra mim que eu vou fazer bolinho de arroz. E ficou tribom. E ficou muito bom. Né, olha, não tem coisa melhor, né? E conta pra gente, tem alguma história, ou algumas histórias, né, que vocês lembram do projeto, porque vocês passaram por bastante coisa, né?
durante esse projeto. E tem alguma história aí que marcou vocês nessa caminhada? Ó, começou eu gosto Não, assim, então cara, quando eu é assim é porque começo tem várias, assim, não é só cara. uma, né, Felipe? Tem, Não, tem. Vamos elencar aqui a primeira. Tem algumas bem engraçadas, assim. Conta das. né? Não, então, a gente teve um encontro, né, que o aluno olhou, né, e disse, professora, isso foi o primeiro, né? Professora, eu tô gostando muito. Eu disse, que bom, tá gostando, e eu vou rodar. Eu quero rodar. Eu disse, não, por favor, não, tu estuda, porque a intenção dele era de Sim, Participar sim. do projeto Participar de novo do participar projeto. novamente. Eu disse, não, vamos Cara, eu lá. arrisco dizer que ele Então, já tava prevendo lá na frente assim, vou dar um desconto, vou dizer que eu quero reprovar por causa disso, mas né? mas que loucura, né? Então, Que loucura. Não, isso é bom que dá pra dizer que, ó, dá pouco mais, vão ter que, da quinta, vão ter que ir pra sexta. Daí vai indo, Então. acho que, né, daí vão ter que esticar um pouco mais isso. Tem que subir Ah. junto com as crianças, né? Passando. Falando um pouco mais sobre parcerias, né? Vocês têm lugares específicos em parcerias, digamos assim, de visita específica, ou vocês é só um local só que vocês têm para levar as crianças? São agricultores, né? Geralmente a gente já planeja de um ano para o outro, Uhum. junto com a EPAGRE, junto com a cooperativa, que tem esse contato mais próximo dos agricultores. Quais locais que tem arroz que a gente poderia visitar, que atende tantas crianças, que tenha um banheiro, porque a O gente tem que pensar em acesso. tudo, Tudo, né? Pensar em todo o acesso, Tem banheiro, que pensar tudo onde tem que isso, o estar, ônibus para aham. entrar, Aham. recebe criança, não recebe, porque nem todo mundo está disposto, né, a estar ali explicando seu trabalho, não tem paciência, não gosta de receber e tá tudo certo, E eu né? acho que é um Mas assunto muito muitos abriram importante as de nós portas citar hoje, assim. porque a gente vê que o trabalho de vocês não é fácil, né? Porque você tem que planejar tudo. É banheiro, né? Caso aconteça alguma criança alguma passar mal, exato. que Tem nós carro de temos Aham. crianças, apoio, né, atípicas que E participam Sim, do sim. projeto. É uma outra questão também, né? Porque vocês acabam recebendo bastante alunos especiais, né? A Dácia, ela é especialista nessa área, mas tem todo um cuidado diferenciado. Por exemplo, um autista sair daquele ambiente que ele está acostumado e ir para um mundo completamente diferente. É uma sobrecarga uma- sensorial. Exato. Aham. Exatamente. As professoras, segundo as professoras que estão junto, que vão nessas caminhadas também, são guerreiras, né? E precisam ser, né? Porque tá num mundo bem diferente, pra né? elas. Então, às vezes elas questionam, tu acha? Não, eu sempre, né, passo segurança, eu disse, não, vai se acontecer, né, ele se desregular, a gente tá com carro de apoio. Uhum. Então, já aconteceu ano passado, Uhum. né, Mari? A gente trouxe de volta um aluno que se desregulou, ele só queria ficar dentro do ônibus. Mas aí, quando conseguimos tirar dentro do ônibus, ele, nossa, que viu aquele espaço Não queria mais voltar pro enorme. ônibus. Não queria sair, mas também não queria mais voltar. Aí não conseguimos colocar dentro do carro, então a gente sempre também passamos para os responsáveis, né? Uhum. Eles também às vezes já querem entrar em contato direto com a organização para saber, então a gente passa a segurança. Não se Uhum. preocupa. Caso aconteça alguma coisa, a gente tem o carro onde se deslocamos e E os conseguimos. pais também, né? Os Alguns pais pais acompanharam ano acompanham. passado. Essa pergunta que eu ia Sim. fazer agora, se de repente vocês já fizeram um projetinho Isso. tipo de crianças e os pais ir E os junto para acompanhar os pais. filhos. Eles vão. É. Por questão de Pô, bacana. E é segurança. importante até porque era no CTG, eu lembro, né? CTG, E verdade. entendo a preocupação, né? Uhum. Porque é um ambiente muito grande, apesar de que a gente limita e eles obedecem, tá? Eles não saem ali do quadradinho da feira. Só vão se a professora for junto, mas o pai e a mãe que quer participar, né? Acompanhar a criança, Sim. fica à Pô, que vontade legal, para ir. legal. Tá? A gente conversa bem, assim, explica para a professora Sim. também, para ela orientar os pais para eles ficarem seguros, né? Que é um ambiente tranquilo e é bom para eles conhecerem também o projeto. E até mesmo também tem pais também que muitas coisas não conhecem, né? Nunca tiveram de repente um olhar, um contato, né? Então é importante isso, né? Nas entrelinhas a história se faz.